Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2. Nós vamos continuar o que nós iniciamos na terça-feira passada, quando falamos da alegria nas provações e da sabedoria para viver uma vida plena na presença de Deus, que foi o capítulo de número 1. Capítulo de número 2 da carta do apóstolo Tiago, aleluia, versículo 1, nós vamos ler. Eu quero que você nos acompanhe, nós vamos ler todo o capítulo, aleluia, glória a Deus. Como nós vamos ler todo o capítulo? Pode se sentar na presença de Deus, fique à vontade, aleluia, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 2, diz a palavra do Senhor: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que traz a vestimenta preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes o que conforme a Escritura e a lei real que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu, ou melhor, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Um texto um pouco comprido,
todo o segundo capítulo da carta do apóstolo Tiago, quando ele vai falar sobre a fé que se distingue no mínimo em 3 classes: a fé natural, a fé para a salvação e a fé, aleluia, que é um dom que opera milagres e maravilhas. Tiago, ele vai começar o texto não contrariando Paulo. Quando você olha para a carta aos Efésios e os calvinistas e que professam o que Calvino disse, acabam dizendo que se você crê, está salvo e já não resta mais nenhum tipo de atitude. Tiago, ele não vem com a carta no capítulo 2 contrariar Paulo, ele vem completar. A fé para a salvação é necessária, mas após a salvação, a nossa fé, ela começa a ser acompanhada de obras. Quando você crê em Jesus como Salvador, você é salvo de todos e perdoado todos os teus pecados, que confessados são diante de Deus. Através da fé entra a transformação na vida do ser humano. Ele crê em Jesus, ele confessa Jesus como Salvador, ele professa o Senhor como único e suficiente Salvador, e o perdão dos pecados é instantâneo. Agora, para que essa fé continue na vida do ser humano e gere a salvação completa, ele começa a produzir boas obras. Paulo vai dizer que a causa da salvação é a fé. Tiago vai dizer que a consequência da salvação são as obras. Eu tenho a causa da minha salvação e do perdão dos meus pecados é quando eu crio em Jesus como Salvador. A consequência da salvação na minha vida, do perdão dos meus pecados, é a prática das boas obras que acompanham a salvação. Tiago está dizendo, se você tem fé em Cristo Jesus, não faça discriminação de pessoas. Tiago vai alertar a nós que precisamos receber a salvação pela fé, mas precisamos começar a praticar essa fé, que resultará em boas obras. E é tão interessante que eu marquei aqui 3 maneiras da fé se realizar na minha vida. Primeiro, a fé, Tiago vai dizer que ela é provada, ela é testada, ela dá provas de que eu tenho fé quando eu não faço acepção de pessoas, quando eu começo a viver como Jesus viveu, olhando para as pessoas como Jesus olhou, não fazendo acepção de melhor ou de maior, de menor, de mais rico, de mais pobre, de que tem mais condições, de que tem menos condições. Jesus vai mais além de quem me ama e de quem não me ama, de quem quer estar perto de mim, de quem não quer estar perto de mim. Jesus vai dizer que eu preciso professar essa fé e provar ela na minha vida, vivendo uma vida sem parcialidade, uma vida imparcial, uma vida que faz com que eu ame a todos, com que eu busque o bem de todos, com que eu cumpra o segundo mandamento, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tiago está dizendo que na igreja em que ele estava inserido, tinha algumas pessoas ali que estavam fazendo a acepção de pessoas, e note bem, nos dias que nós vivemos, às vezes não é diferente. Tem pessoas que têm mais afinidade com pessoas de classe mais elevada. Outros têm dificuldade de se relacionar e a gente tem um pré-julgamento. Está rolando aí, você vai ver nos Facebook da vida, nas redes sociais. Quando eu vi essa semana ainda, quando alguém tem um veículo, uma moto para vender, e chega o cara mal vestido, e quem está vendendo acha que o mal vestido não tem condição de comprar a moto. A gente, às vezes, olha para as pessoas e julga as pessoas sem condições de fazer ou de ter algumas atitudes. E aí vem Jesus, através de Tiago, dizendo, a tua fé, ela é provada, ela é testada, quando você não age com parcialidade, quando você não faz as coisas pela aparência. Quando nós olhamos a fé, aleluia, que Tiago está dizendo aqui, iniciando esse capítulo 2, ele vai dizer que nós não podemos ser parciais. E como nós somos parciais? A gente anda na rua e a gente vai classificando as pessoas.
A gente chega no comércio, a gente entra dentro da igreja, que é o lugar de comunhão, de adoração, de estar junto com os irmãos, de abraçar, de ter esse relacionamento amoroso e cristão em Cristo Jesus, e a gente meio que classifica as pessoas, porque não dizer que tem pessoas que se o irmão sentar nessa, desculpe usar essa fileira, nessa fileira, o outro por ser parcial e por não querer ter a comunhão, ou por julgar indigno de sentar na mesma fileira, vai sentar na outra fileira, e Tiago está condenando isso não é fé, isso não é prova de fé, nisso a sua fé está sendo reprovada, e aí vem aquela questão de que as obras acompanham a nossa fé. Segundo lugar, aleluia, primeiro nós temos que agir uma fé, a nossa fé é provada através da atitude de Cristo. Segundo, com a graça de Deus. Tiago vai enfatizar que nós precisamos entender a soberana escolha de Deus. Já notou, já pensou se nós escolhêssemos as pessoas para entrarem na igreja? Se nós escolhêssemos, e aí eu estava ouvindo o pastor falar de uma igreja em Blumenau, o pastor Nilton, falando de que tem um pastor que fundou uma igreja, montou uma igreja, ou fundou uma igreja, ou realizou uma igreja lá, e ele está há 10 anos, tem 100 pessoas, e ele não tem desejo de crescer, ele só quer conviver com aquelas 100 pessoas, ele limitou o amor de Deus àquelas 100 pessoas. E às vezes a gente vai limitar o amor de Deus dizendo, você eu quero que venha para a igreja. E aí a gente encontra outro na rua, não, você nem precisa vir na igreja. A gente tem uma facilidade de fazer acepção de pessoas e a gente esquece que a nossa fé é provada quando nós agimos segundo a graça de Deus. E a graça de Deus é o favor não merecido, através de Jesus. E Jesus vem, aleluia, para o Nicodemos, que é doutor da lei, que é da sinagoga. Jesus vem para o cego Bartimeu, que está à beira do caminho. Jesus vem para o Zaqueu, que era ladrão e cobrador de impostos. Jesus se assentava com os publicanos, que não eram homens dignos na época. Jesus, ele veio para que todos fossem salvos. A minha fé, ela é provada, ela é aprovada quando eu consigo dizer que todos podem ser salvos. E quer ver o filho pródigo, irmão? Como a gente faz acepção de pessoa quando entra um desviado na igreja? E a gente diz assim, meu Deus, como que ele tem coragem de vir na igreja? Tudo que ele fez, tudo que ela praticou, do jeito que se levantou contra o pastor, do jeito que saiu e montou outro ministério, e a gente tem uma facilidade de dizer que as pessoas não podem mais voltar a ter uma comunhão com Deus, e é tempo de eu e você provar a nossa fé dizendo, eu creio que Jesus pode restaurar, eu creio que Jesus pode curar, eu creio que Jesus pode trazer de volta ao nosso convívio, perdoando, e nós procedendo o perdão, para que a fé com as obras venham gerar em nós, aleluia, na presença de Deus, comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Em terceiro lugar, nós devemos provar a nossa fé através da palavra de Deus. É fácil, Tiago vai dizer que nós temos facilidade, aleluia, de agir de uma maneira contrária à palavra de Deus. Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, desde o Velho Testamento, para nós amar os nossos inimigos, para nós amar os que nos aborrecem, para nós procurar ter paz com todos, para nós procurar andar em paz. Não precisamos conviver junto, talvez você não consiga conviver porque aquela pessoa te magoou tanto e te prejudicou tanto, mas gere o perdão para que ela seja perdoada por você e por Deus, é claro. Primeiro Deus vai perdoar e você vai gerar o perdão para que aquela pessoa, aleluia, possa se sentir perdoada e você seja curado, porque o perdão, quando, e aqui é outra área que eu entrei agora, mas o perdão, quando eu não libero, quem sofre sou eu. Não é a pessoa que não foi perdoada que está sofrendo, não é ela que está sendo condenada, é eu que não consigo liberar o perdão, que crio dentro de mim uma raiz de amargura, e essa raiz cresce como uma árvore, e se eu não arrancar ela, o meu coração, a minha alma, o meu espírito vão morrendo e não tem vida, não tem vigor, não tem demonstração de fé alguma, quando eu não consigo perdoar o meu amigo, o meu inimigo, aqueles que me magoaram, que me prejudicaram. Eu volto a dizer, não precisa conviver, mas libere o perdão. Tenha paz com todos.
Tiago está dizendo que nós precisamos ter uma fé provada pela palavra de Deus. Como disse Estevão, imagine Estevão, aleluia, o primeiro mártir foi falado aqui no domingo, né? Aleluia, que ele foi condenado e ele mesmo com um número de pessoas ao seu redor com pedras nas mãos para começarem a apedrejá-lo, ele olha para o céu e vê a presença de Deus, vê Jesus à direita do Pai e ele diz: não imputes este pecado, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Isso é viver uma fé com obras. Isso é viver uma fé que faz com que eu e você venhamos transpor as barreiras e viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, para nós provar a nossa fé, para a nossa fé ser provada, testada e aprovada, Tiago vai dizer que nós precisamos cuidar, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Nós temos que lembrar do julgamento de Deus. A minha fé, ela tem que começar a gerar obras, porque se eu não amar, se eu não abraçar, se eu não estender a mão, se eu não ajudar, se eu não acolher os menos favorecidos, se eu não permitir que o filho pródigo volte dentro de casa, se eu começar a agir com o meu egoísmo, o meu egocentrismo, eu acabo tendo o julgamento de Deus. A minha fé tem que ser provada diante do julgamento de Deus, para que naquele dia Ele possa dizer, aleluia: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Segunda fé que Tiago vai dizer é a fé morta. No versículo de número 14 a seguir, ele vai falar sobre a fé que é morta. A fé morta, ela vai gerar no crente a ausência de piedade. Ela vai olhar o irmão necessitado e vai dizer: Deus te abençoe, da boca para fora, da mente para o lábio. E do lábio expressado: Deus te guarde, Deus te prospere. Mas não faz nada para que o irmão seja abençoado. A ausência de piedade é uma característica da fé morta. A fé que não gera vida, a fé que não produz mudança, a fé que faz com que o ser humano conheça Deus e diga assim: eu vejo Deus, eu conheço Deus, eu entendo de Deus, mas eu não pratico o que Deus manda, eu não pratico as boas obras que são ordenadas pela palavra do Senhor, eu não consigo viver uma vida piedosa. A fé morta tem ausência de piedade, tem ausência de misericórdia, tem ausência de compaixão. E foi falado aqui que as almas estão clamando, que as pessoas estão precisando de Deus, e a minha fé, para ser uma fé viva e não uma fé morta, ela precisa passar pelo caminho da piedade, da compaixão, da misericórdia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A fé morta tem ausência de piedade, ela não existe piedade. A fé morta, ela é uma fé meramente intelectual, ela só tem na mente. Ela diz: eu tenho que fazer isso, eu preciso realizar aquilo, eu preciso tratar disso, e acaba não fazendo nada. É acompanhada de palavras. É uma fé que tem muitas palavras, que tem muitos sonhos, que tem muitos projetos, mas nenhum dos projetos são realizados. É uma fé morta, somente intelectual. Isso já notou? Aleluia. Eu tinha um irmão lá em Concórdia, eu quase não falo de Concórdia, eu me lembrei agora, tinha um irmão que dizia: pastor, precisa colocar o ar-condicionado da igreja, faz uma campanha que nós vamos ajudar. E aí eu fiz a campanha, ele não ajudou com R$1. Pastor, vamos botar cadeira na igreja. Aleluia. Nós vamos ajudar o senhor. E aí, quando eu fui ver na listagem de quem tinha abrido a mão para abençoar as cadeiras, nem aquele centavo ele não adquiriu, não ajudou a pagar. Isso é fé intelectual. É uma fé que pensa em fazer, mas não faz. É uma fé que deseja realizar, mas não sai da palavra, não sai do papel, não começa a gerar obra. Quando eu creio que Ele é poderoso para resolver um milagre na minha vida, eu vou lá conversar com o médico e dizer: pode fazer os exames, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele vai resolver o meu problema. E se Ele não resolver, ali do jeito que eu estou imaginando, Ele vai usar o Senhor
para operar, e o milagre vai acontecer da mesma maneira, aleluia. Ele vai lá na frente do problema financeiro, seja lá no banco ou em qualquer outro lugar que ele esteja com problema financeiro, e ele diz assim, eu quero resolver, porque eu creio que a partir de agora, eu estou sendo fiel com as minhas contribuições, e sei que Deus me dará condições de resolver o meu problema financeiro. Comece a praticar, saia do papel. A fé, para ela não ser uma fé morta, ela tem que ter atividade, ela tem que gerar, aleluia, uma obra, aleluia, um caminho para se resolver, e aí o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, aleluia. As pessoas que têm fé morta, elas só têm intelectualidade, e elas conhecem as doutrinas, mas não praticam as doutrinas. As doutrinas que eu digo as essenciais, a doutrina da salvação, a doutrina da soterologia, da armatiologia, que é do homem, do pecado. Precisa viver, precisa praticar essas doutrinas, as doutrinas fundamentais, não os costumes da igreja, Assembleia de Deus, mas as doutrinas fundamentais. Quando eu conheço, eu começo a praticar. Aquele que tem uma fé intelectual, ele conhece, mas não pratica, ele até fala da fé, ele até expressa a fé, ele até prega a fé, mas ele não pratica a fé, ele não vive a fé, ele não está com condições de praticar o que a palavra de Deus ordena. Ele tem um discurso, mas ele não tem vida. Ele tem a fé na mente, mas não tem na ponta dos dedos. Ele diz assim, para Deus abençoar tem que fazer isso, mas ele não faz. Para Deus realizar um milagre, é só o irmão fazer isso. Eu falei aqui hoje na escola dominical, que a gente tem uma facilidade de cuidar da vida dos outros. A gente olha para o salário que o irmão ganha, e a gente diz assim, se eu ganhasse aquele salário, a vida minha seria extraordinária. Ali a gente não consegue administrar o nosso salário. A gente consegue viver e sonhar e imaginar como seria na vida dos outros. Essa é a fé morta. Ela olha e diz, vai ser assim, mas ela não consegue praticar aquilo que ela imaginou. Permita-te a viver uma fé genuína em Cristo Jesus. A fé morta, ela é ineficiente, ela não produz nada, ela não realiza nada. Que eu e você comece a viver uma fé viva, genuína em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, e o nome dele venha a ser exaltado através das pessoas que nos veem. Mas como Deus mudou a vida do Hebron. Como Deus mudou a vida da Cleone. Não era nada, não tinha nada, não possuía, mas foi para a igreja, começou a acreditar em Deus. E começamos a ver os milagres acontecendo. Começamos a ver as maravilhas sendo realizadas. Começamos a ver a mudança. O mundo começa a ver a mudança na minha e na tua vida através da nossa fé e obras. Só a fé é Deus que vê. A fé, quando nós a temos, Deus vê. Mas as obras é a fé demonstrada aos homens. Tem muita gente que tem fé. E você, mas que fé que tem aquele irmão? Que fé que tem aquela irmã? Mas você não vê nenhuma obra sendo praticada. Parece um gigante na fé. Aleluia. Como era chamado por Deus Saul. Né? Saul tinha todos os atributos para vencer o gigante Golias. Só faltava praticar. Só faltava acreditar. Só faltava levantar-se e dizer, eu vou em nome de Deus. Aleluia. Mas daí vem um Davi, irmãos, que não tinha qualidades nenhuma, mas tinha uma fé e tinha obras. Ele diz assim, eu vou. Aleluia. E ele vai, não vai com as armas de Saul, não vai com a armadura de Saul, ele vai, pega 5 pedrinhas no ribeiro, e é tão detalhado que o escritor diz que são 5 pedrinhas, e ele pega as 5 pedrinhas e coloca no alforje, e juntamente com o seu bordão de pastor, o seu cajado de pastor, ele começa a caminhar ao encontro do gigante. Isso é fé com obras. Isso é você acreditar que você não pode, mas tem um Deus que pode. Você não consegue, mas eu vou em nome dEle. Eu vou através dEle. Eu vou por Ele. Aleluia. É tão extraordinário a fé que o escritor do capítulo dos Hebreus, da carta aos Hebreus, vai dizer no capítulo 11, que no versículo 6, que sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Sem fé nós podemos viver uma vida que agrade
todas as pessoas, mas não conseguiremos agradar a Deus. Agora, quando nós temos fé, nós agradamos ao Senhor, e consequentemente as pessoas veem Deus em nós, veem o agir de Cristo na nossa vida, veem a consequência da nossa fé, através das nossas atitudes, e o nome do Senhor é glorificado. Terceira fé é a fé salvadora. Tiago vai escrever nos últimos versículos acerca de Abraão e de Raabe. Ele vai dizer que nós devemos seguir o exemplo de Abraão e de Raabe. Abraão, escolhido de Deus. Raabe, descendente dos inimigos de Deus. Abraão, escolhido para ir para uma terra onde Deus daria por herança a sua descendência. Raabe, sendo tirada de uma terra que era sua herança. E os dois creram, os dois confiaram, os dois praticaram pela fé. O escritor vai dizer no versículo de número 23, assim se cumpriu a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele creu. Aí você vai ver o Abraão oferecendo, no texto que Tiago vai usar, Isaque como sacrifício a Deus. É tão lindo que no versículo de número 26 ou 27 do capítulo 11 de Hebreus, o escritor vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso o suficiente para que das cinzas ressuscitasse Isaque. Olha a fé que tinha Abraão. Ele diz, eu vou oferecer Isaque em sacrifício. Eu vou colocar, e ele não vai fazer uma alusão, ele não vai desenhar para ninguém, ele não vai apresentar um projeto de fé para ninguém, ele vai praticar a fé. Ele vai com os moços, chega no pé do monte ou das montanhas de Moriá, deixa os seus empregados, pega a lenha que estava sobre o jumento, coloca sobre as costas de Isaque e olha para os moços e diz assim, nós vamos adorar e nós voltaremos. Isso é fé. Eu vou e eu vou voltar. Ele sabia que iria oferecer Isaque. Aleluia. Ele diz, nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Eu e Isaque vamos voltar. Aleluia. Isso é fé com obras, isso é fé de salvação, isso é fé que acompanham a salvação. Quando você crê em Deus, você não teme nenhuma dificuldade, você não teme nenhum obstáculo. E Abraão vai lá, ele poderia titubear e dizer, será que eu vou amarrar Isaque? Não, ele vai lá, rumo ao altar, ele amarra Isaque, coloca sobre a lenha, coloca a lenha, coloca Isaque sobre a lenha, e ele vai sacrificar o seu filho. E quando ele vai oferecer, o céu grita. Irmão, quando nós colocamos a fé em ação, Deus peleja por nós. Quando nós começamos a agir, quando nós começamos a apresentar as obras pela nossa fé, quando nós começamos a praticar a fé, aleluia, o céu se abre, a voz do Senhor brada, e o nome dele é glorificado, e o suprimento, a necessidade é suprida para a glória do nome do Senhor. E Deus diz assim, não faça isso, eu sei que tu não me negaste o teu único filho. Aleluia. E apareceu, a Bíblia diz que apareceu ali um carneiro enrolado pelo chifre em alguns arbustos, e lá vai Abraão e oferece o sacrifício ao Senhor. Deus vai prover quando nós começarmos a praticar a nossa fé. Aleluia. A gente vem à igreja. E eu me lembrei aqui de um momento da igreja há um tempo atrás, quando alguém conta essa história, que não chovia muito tempo na região, e o pastor da igreja, depois de vários meses sem chuva, ele vai reunir a igreja, talvez você já ouviu isso, para ir à praça e orar para que Deus mande chuva. E aí toda a igreja se reúne na praça, a sociedade começa a vir na praça, e só vem um moço, um menino com um guarda-chuva. E aí brigam com ele, ou falam com eles, como é que você traz guarda-chuva? Faz 4, 5 meses que não chove. Ele diz, mas nós viemos orar por chuva e eu não quero me molhar. Aleluia. Já parou para pensar o que é praticar a fé?
Se você vai dobrar o teu joelho para pedir algo para Deus, comece a crer que Ele é poderoso o suficiente para resolver, para operar um milagre, para te dar a resposta que você precisa. Aquele menino era o único que tinha prática da fé ali, porque ele dizia assim: eu quero ver a chuva, mas eu não quero me molhar. Aleluia, permita-te em nome do Senhor tomar atitudes que demonstre que a tua fé é genuína e verdadeira, que a tua fé não é uma fé meramente teológica, ideológica ou intelectual, não. A tua fé é genuína no Senhor, naquele que pode realizar, que pode operar o milagre que você precisa. Eu quero que você comece a colocar a tua fé em prática. Comece a praticar essa fé. Comece a crer que Ele é poderoso para realizar. Não é porque o Hebron é bom, não é porque Deus deseja abençoar a cada um de nós. Comece a abençoar a tua casa, os teus negócios. Comece em nome de Jesus a falar bem das coisas que você tem. Pare de amaldiçoar aquilo que Deus te deu, porque Deus, Ele cumpre o desejo do teu coração. Viva uma fé genuína em Cristo Jesus, baseada na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 28, leia lá: se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, de cuidar em guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno, você será bem-aventurado na cidade, no campo, o teu trabalho, a amassadeira, o teu gado, tudo será abençoado. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Aleluia, pastor, mas isso é para Israel e é para aquele tempo do Velho Testamento. Eu tomo como promessa para a minha vida, eu tomo como promessa para a igreja, porque se eu andar na palavra do Senhor, Ele nos fará prosperar em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Aleluia. Ele te fará sobressair, diz a palavra do Senhor. Ele te abençoará na terra. Aleluia. Eu sou tão grato a Deus, porque eu reclamei eu não sei se já contei aqui, mas eu reclamei da caminhoneta da igreja, nas primeiras 3 semanas que eu tive que sair. Eu disse: a caminhoneta gasta demais. Eu fui na revisão da Toyota, já contei aqui, né? E reclamei lá para o cara da Toyota que a caminhoneta estava gastando. E aí, quando eu fui reclamar, na segunda vez, Deus falou comigo: tu não me pediu uma caminhoneta igual essa? E eu me lembrei que em 2015 eu queria andar de caminhoneta RAV. E aí eu parei de falar mal, porque Deus, Ele é fiel. Às vezes a gente fala mal, a gente tem uma tendência de reclamar e de murmurar. Isso não é demonstração de fé. Comece a demonstrar a tua fé, dizendo que Ele é poderoso para fazer, que Ele vai realizar. Não é palavra positiva, não, irmão. Não é pensamento positivo, não é confissão positiva. É você dizer quem Ele é, aleluia. É você dizer, como disse Sadraque, Mesaque e Abdenego: nós não precisamos te responder sobre este assunto. Fique sabendo, ó Rei, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão, ó Rei, aleluia. É tempo de você viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Olhe para Raabe, para me encerrar. Aleluia, a Bíblia diz que Raabe não tinha conhecimento nenhum de Deus, mas ela sabia que a cidade que ela estava condenada à destruição. Aleluia. E ela diz assim: eu vou confiar em Deus, eu vou crer nesse Deus de Josué, nesse Deus dos 2 espias. E ela faz um acordo com os espias e diz assim, aleluia, os espias fazem um acordo com ela e diz assim: se no dia em que nós cercarmos a cidade para destruí-la, você colocar um cordão de escarlata na janela da tua casa, a tua casa e todos os que moram dentro dela serão poupadas. Sabe o que isso simboliza e sabe para que isso aponta? Para o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Você e eu sabemos que este mundo será destruído. Precisamos crer que o nosso nome está escrito no livro da vida, e a partir de crermos, precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor, cuidando e andar de acordo com a palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, e nós venhamos ter entrada nas mansões celestiais, aleluia.
Raabe creu. A Bíblia vai dizer, lá nos Heróis da Fé, vai falar sobre Raabe. Ela creu de uma maneira tão extraordinária que Deus colocou isso na vida dela de uma maneira especial. E ela era prostituta, ela não tinha condições de fazer parte da genealogia de Cristo. E Deus, de uma maneira especial, vai transformar a vida dela, vai mudar a história dela, e ela se torna parte integrante, aleluia, dos ancestrais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que você e eu comecemos a viver uma fé que pratica, aleluia, obras que nos direcionam à presença de Deus, que nos levem a testemunhar do Evangelho pela prática da nossa fé. Abraão não saía dizendo que tinha fé, as pessoas não olhavam para Abraão e diziam que Abraão tinha fé. Abraão praticava a fé, Abraão praticava as boas obras, e as pessoas depois disseram: ali viveu um homem que tinha fé. Se coloque em pé na presença do Senhor. Primeiro capítulo de Tiago que nós estudamos fala sobre a sabedoria que a gente tem que pedir para Deus nos dar. Quem não tem, disse Tiago, peça, que a Deus todos dá liberalmente e não lança em rosto. Deus dá sabedoria e não te cobra dizendo: eu te dei sabedoria. Deus nos dá sabedoria para viver na terra, aleluia, sabedoria do céu, que é pura, que é pacífica, que é moderada, que é tratável, sabedoria do alto, e não lança em rosto dizendo: fui eu que não. Deus não cobra, aleluia, de nós. Deus não vai jogar em rosto de nós, aleluia. No segundo capítulo nós estudamos hoje, Tiago vai falar da fé genuína, da fé que realmente produz salvação. Não é, aleluia, uma fé morta, e não é uma fé, aleluia, demoníaca. Eu esqueci de falar da fé demoníaca aqui nesta noite, porque o nosso tempo não dá, mas vai dizer que os demônios creem e estremecem, aleluia, mas não obedecem. Se nós... Tem pessoas que não conseguem crer no único Deus. Não estou dizendo você, mas tem pessoas no mundo que não conseguem crer no único Senhor. E a Bíblia vai dizer que os demônios creem que Ele é único, que não há outro. Aleluia, permita-te a crer em Cristo Jesus, que Ele é o único Deus que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida, que pode fazer com que você seja bem-sucedido na terra. E se você não for bem-sucedido, ao menos você tenha alegria no coração, porque nós precisamos viver com alegria da salvação, alegria no Espírito. Viva uma vida alegre na presença do Senhor, e quanto mais satisfeito você tiver, mais Deus vai derramando sobre você a bênção que você precisa. Comece a agradecer, comece a louvar, pratique a fé, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado. Para mim encerrar, eu preciso lembrar você da primeira palavra que nós falamos nesta noite. A nossa fé ela é provada, e Deus vai permitir que você seja provado na fé. Então não faça acepção de pessoas, não julgue, aleluia, não condene, não liberte, deixa Deus agir, faça segundo a palavra dEle. Ande pela palavra dEle, aleluia. Não nos compete dizer se pode, se esse merece, o outro não merece. É Ele, aleluia. Permita-te viver uma vida de uma fé provada. Capítulo 2, versículo 8 de Efésios, me veio ao coração aqui, que a nossa salvação não vem de nós, é dom de Deus. Paulo vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. O desenvolvimento da salvação é prática de boas obras em Cristo Jesus. Tem alguém que precisa oração nessa noite? Eu quero orar com você nesta noite. Se você precisa de um milagre de Deus, talvez a tua fé está combalida e você não consegue acreditar. Aleluia, talvez você assim: pastor, eu não vou na frente para passar vergonha. Não é vergonha, irmão. Eu sou pastor, eu sou obreiro já há 18 anos. E tem momentos que a nossa fé ela dá uma balançada. Será que é Deus? Será que isso aqui é a vontade de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que isso é que Deus quer mesmo? A gente meio que dá aquela balançada. Permita que a tua fé nesta noite, se o inimigo tem tentado dissuadir a tua fé, prejudicar a tua fé, e você talvez está querendo, não, todo mundo não está fazendo, eu também não vou fazer. Todo mundo não está orando, eu também não vou orar. Talvez a tua fé está igual a fé do Asaf quando escreveu o Salmo 73.
Eu olhei para o ímpio e os meus pés quase se desviaram, porque o ímpio não sofre, o ímpio não tem dificuldade, o ímpio nem na morte ele tem problema, e eu quase me desviei, porque a minha fé, aleluia, não aguentou. Nesta noite Jesus quer renovar a tua fé, para você crer que Ele é suficiente, poderoso, aleluia. Não permita que as coisas do dia a dia, as lutas da semana, venham tirar a tua fé, aleluia. E que a tua fé não seja baseada nos homens, baseada nas atitudes das pessoas, mas a tua fé seja baseada em Cristo Jesus, firmada, fundamentada em Cristo Jesus. As pessoas nos prejudicam às vezes, as pessoas nos traem muitas vezes, aleluia, e parece que a gente vai desistir de continuar sendo fiel a Deus, mas em nome de Jesus nesta noite, que a tua fé seja firmada em Cristo Jesus. Por mais que o homem venha falhar, Jesus está do teu lado para te dar vitória. É momento de cura nesta noite. Você vai conseguir liberar o perdão. Você vai conseguir crer que Jesus é o mesmo que operou no passado e que opera hoje. Deus, eu oro pela tua igreja nesta noite. Juntamente com eles eu me incluo, porque o inimigo está tentando a cada dia nos dissuadir da nossa fé, nos dissuadir da prática das boas obras, nos dissuadir da maneira correta de andar e te servir na terra. E eu oro pedindo que o seu Espírito Santo, que o teu querido Espírito Santo, nosso amigo de todos os dias, venha nos renovar a esperança, venha nos renovar o amor, venha nos renovar a confiança, e que a nossa fé continue firmada em Cristo, continue abalizada em Cristo, continue, Senhor, alicerçada na palavra e na promessa que o Senhor fez para nós. Senhor, esteja ao lado deste homem, esteja ao lado desta mulher, e renova as forças, ajuda a continuar praticando as boas obras, ajuda a não se corromper com o mundo, ajuda a não dar lado para o diabo, ajuda a não ceder à tentação. Em nome de Jesus, renova a nossa fé, em nome de Jesus eu oro.